Como dissemos na aula anterior, no vídeo anterior, existem programas, existem testes, alguns deles, inclusive, reconhecidos pela, pelos sistemas internacionais de saúde, que são testes voltados para medir o quociente de inteligência. E como nós vimos, existe essa forma que o quociente de inteligência é igual à idade mental, que a gente obtém a partir da aplicação de testes, dividido pela idade cronológica, multiplicado por 100, de tal maneira que o QI, em nível de normalidade, ele equivale a 100. O que significa isso concretamente? Qual que é a importância disso, né? Nós tínhamos na psiquiatria, na psicologia, nos sistemas de saúde, nós tínhamos um tipo de transtorno mental que recebia um nome que foi entendido como pejorativo, o nome de retardo mental. É um nome que não se utiliza mais, né? Tanto é que na linguagem comum costumava-se chamar as pessoas de retardada, mentalmente retardada, que é uma expressão muito pejorativa. Hoje se utiliza a expressão deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um tipo de transtorno mental existente e diagnosticável a partir da aplicação de testes, né, que são definidos pelos sistemas de saúde. E em que situação a gente pode falar de uma deficiência intelectual? A deficiência intelectual, ela existe quando o quociente de inteligência ele é significativamente inferior à média. A média nós sabemos que é igual a 100. Então, nós falamos de uma deficiência intelectual significativa quando o QI ele é inferior a 70. A média é 100, quando o QI é inferior a 70, a gente fala então de uma deficiência intelectual leve. A deficiência intelectual moderada, ela está classificada então nas situações em que o QI ele está localizado entre 49 e 35, é uma deficiência intelectual moderada, QI entre 49 e 35. A deficiência intelectual grave, quando o QI está situado entre 40 e 20, e a deficiência intelectual profunda é quando o QI ele está situado abaixo de 20. A gente entende, então, que, sem entrar aqui em detalhes, que se um QI médio é 100, uma situação de uma deficiência intelectual moderada, um QI abaixo de 50, naturalmente isso vai trazer uma série de dificuldades para a pessoa em todas as áreas, por exemplo, na área das relações, da capacidade de trabalho, de cuidado consigo mesmo, né? Da aprendizagem que é oferecida regularmente nas escolas. Então, não é que uma pessoa que tenha um QI ou que tenha uma deficiência intelectual não tenha capacidade de aprendizagem, porque tem, mas a pessoa vai precisar de programas para que ela possa ter um desenvolvimento satisfatório e ser uma pessoa autônoma com e superando as deficiências e as dificuldades que esse tipo de transtorno mental naturalmente vão apresentar. E a gente ter noção disso, eu penso que é bem importante que há situações em que a pessoa tem deficiência intelectual, porque há muitas pessoas que nascem ou que ao longo da vida desenvolvem, e aí há causas genéticas, há uma série de fatores ambientais também, muitas vezes causas genéticas que são responsáveis, e a pessoa não tem a identificação desse transtorno mental e por isso não recebe a ajuda que ela precisa e pode receber e com a ajuda adequada
a pessoa pode, de fato, ter uma, um desenvolvimento bem satisfatório, né? Nas nossas cidades, nós temos as APAES, né, que são instituições que estão presentes em praticamente todas as cidades, mesmo nas cidades pequenas, que são instituições que têm se mostrado bastante úteis para ajudar, né, pessoas que têm diferentes tipos de capacidades, né? E as escolas hoje, já é um programa, inclusive, das escolas públicas, elas têm a obrigação, e elas fazem isso até em cidades pequenas, de darem uma atenção especial para pessoas que tenham algum tipo de deficiência, algum tipo de condição especial, e entre elas também as deficiências no nível ou na capacidade de aprendizagem. Então, podemos interromper por aqui e daremos prosseguimento daqui a alguns instantes.